Senhoras e senhores deputados, vamos então dar sequência à nossa reunião. Temos agora uma segunda parte, continuando com a audição da senhora Secretária de Estado da Segurança Social, Filipa Lima, também a requerimento do Grupo Parlamentar do PS, neste caso sobre a decisão do Governo quanto à participação do Estado na cooperativa António Sérgio para a Economia Social, mais conhecida por CASES. A grelha de tempos é exatamente igual ao anterior, portanto dispenso-me de fazer o detalhe e passava de imediato à intervenção inicial do requerente. Tem a palavra a senhora deputada Dália Miranda, tem até 8 minutos para a intervenção inicial, sempre no modelo pergunta-resposta. Tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Reitero os cumprimentos iniciais. A decisão do Governo de se retirar como cooperante da CASES colocou no centro do debate político e institucional o modelo de governação da economia social em Portugal e o papel que o Estado entende dever assumir neste setor. A CASES foi criada como uma estrutura de natureza cooperativa, assente numa parceria entre o Estado e as organizações representativas da economia social, tendo desempenhado ao longo da última década um papel relevante na promoção, articulação institucional, regulação e produção de conhecimento neste domínio, sendo reconhecida como uma entidade estratégica para o desenvolvimento da economia social. Em entrevista à agência Lusa, a 15 de janeiro, a Sra. Ministra confirmou a decisão do Governo de se retirar da CASES enquanto cooperante, sustentando essa opção no entendimento de que o setor da economia social se encontra hoje consolidado e dispõe de estruturas capazes de assegurar autonomamente as atribuições inicialmente cometidas à CASES. Foi igualmente referido que este seria o momento adequado para repensar um novo enquadramento e uma nova organização do Estado no âmbito da economia social. Simultaneamente, o Governo admitiu a possibilidade de manutenção do apoio financeiro público, atualmente correspondente a 60%, bem como a continuidade da participação do Estado no processo de tomada de decisão da CASES através do IFP, em função das deliberações da respectiva Assembleia Geral. Foi ainda indicado que algumas das atuais competências da CASES, nomeadamente o registro das cooperativas e a emissão do cartão voluntário, serão enquadradas noutros organismos da administração pública, mantendo-se as funções de formação no âmbito do Centro de Competências da Economia Social. No plano laboral, foi ainda esclarecido que os 2 trabalhadores com vínculo à função pública regressarão aos seus serviços de origem, ficando a continuidade do vínculo laboral dos restantes, cerca de 31, dependente das decisões da Assembleia Geral da CASES. As entidades fundadoras e parceiras da CASES reagiram de forma maioritariamente crítica à decisão governamental. A ANEMAR manifestou-se claramente contra a retirada do Estado, defendendo a manutenção de uma parceria público-social estável e sublinhando o caráter técnico e estratégico das funções desempenhadas pela CASES. A Confederação Cooperativa Portuguesa alertou para as consequências institucionais da decisão e para o risco de enfraquecimento do modelo cooperativo, defendendo que qualquer alteração estrutural deveria resultar de diálogo e concertação com o setor. A Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade expressou apreensão quanto ao caráter unilateral do processo e à ausência de consulta prévia, valorizando a CASES como espaço de cooperação entre o Estado e as organizações da economia social. Também a União das Misericórdias Portuguesas defendeu que alterações desta natureza deviam ser precedidas de um diálogo estruturado com as entidades fundadoras, enquanto que a União das Mutualidades Portuguesas criticou a falta de diálogo e sustentou que eventuais fragilidades da CASES justificariam uma reforma e reforço da instituição e não a retirada do Estado. A estas posições juntou-se a do Presidente da CASES, o Dr. Eduardo Graça, que manifestou a preocupação com a decisão e com a forma como foi comunicada, sublinhando o reconhecimento institucional da CASES, o conhecimento técnico acumulado e os resultados alcançados ao serviço da economia social. Alertou igualmente para o risco de perda de capacidade técnica e de enfraquecimento da articulação entre o Estado e o setor, defendendo que eventuais ajustamentos deveriam resultar de processos de avaliação e diálogo. No seu conjunto, estas posições revelam uma preocupação transversal quanto à forma e ao impacto da decisão governamental, convergindo na defesa de soluções dialogadas que preservem e reforcem o papel da CASES na promoção da economia social em Portugal, a par da preocupação igualmente relevante manifestada pelos trabalhadores desta instituição. E é neste contexto que eu coloco à Sra. Secretária de Estado as seguintes questões. Que critérios objetivos
e que avaliação concreta sustentam a afirmação de que o setor da economia social se encontra suficientemente consolidado para justificar a retirada do Estado enquanto cooperante da CASES? Que estruturas do setor considera o Governo estar em condições de assegurar autonomamente as atribuições da CASES e de que forma será garantida a coordenação e coerência da ação pública neste domínio? Como se compatibiliza a decisão de retirada do Estado, por um lado, enquanto cooperante com a intenção de manter o apoio financeiro público significativo e participação nas decisões da CASES através do IFP? Que modelo resulta, afinal, que modelo de governação resulta desta opção? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. O PS ainda continua com o tempo remanescente, que ficará para uma segunda intervenção nesta ronda. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado, até 8 minutos, se usar naturalmente esgota o tempo todo. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A CASES foi criada em 2009 e é, como é sabido, uma cooperativa de interesse público enquadrada como entidade externalizada no âmbito do Ministério do Trabalho. Desde a sua participação, desde a sua origem, o Estado tem uma participação maioritária, com um limiar mínimo legal de 60%, refletindo a centralidade que, à data da criação, se atribuía à cooperação entre o Estado e as organizações da economia social. A missão da CASES sempre foi clara e ambiciosa no sentido, como já aqui foi afirmado, de fortalecer o setor da economia social, aprofundando a cooperação entre o Estado e as organizações que o integram e também assegurando a persecução de políticas na área do voluntariado. Portanto, as grandes linhas que definem a missão da CASES são reconhecer, promover, dinamizar, fortalecer e qualificar o setor da economia social. Isto era a avaliação à data de 2009. Decorridos mais de 15 anos desde a sua criação, o Governo entendeu que devia ser feita uma avaliação responsável e madura do caminho percorrido. E entendeu-se que o objetivo fundamental que presidiu à constituição da CASES que tinha sido, de facto, cumprido, nomeadamente aprofundar a cooperação entre o Estado e as organizações da economia social. Hoje, este setor encontra-se consolidado, organizado e dotado de estruturas capazes de representar autonomamente e de assegurar autonomamente as funções que, no contexto da avaliação de 2009, justificaram a criação de uma cooperativa com esta natureza, ou seja, uma cooperativa de interesse público com participação maioritária do Estado. Aliás, esta evolução é coerente com os princípios consagrados na Lei de Bases da Economia Social de 2013, nomeadamente os princípios orientadores consignados no seu artigo 5º, que incentivam explicitamente a crescente auto-organização do setor. E é neste enquadramento que o Governo entende ser adequado proceder à retirada de participação do Estado na CASES. Estas palavras são importantes, que é o que está em causa, é a retirada do Estado enquanto cooperante e não a extinção da CASES. A CASES continuará a existir enquanto entidade do setor cooperativo nos termos que a sua Assembleia Geral e os seus cooperadores vierem a terminar. Esta decisão não significa, em caso algum, um afastamento do Estado das políticas públicas de fomento da economia social ou do cooperativismo. Pelo contrário, mantemos plenamente o dever de garantir a continuidade, a coerência e o reforço destas políticas. O que se altera é o modelo institucional através do qual essas políticas devem ser prosseguidas. Relativamente à CASES, elas provêm essencialmente de transferências do IFP e do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social. Há também receitas provenientes de outros fundos e acrescem aí ainda outros donativos. Gostaria de aproveitar também esta ocasião para dizer que esta decisão relativamente à CASES, que se insere num processo mais amplo de reorganização, de revisão, de reforma orgânica do Ministério do Trabalho, que foi aprovada em Conselho de Ministros
e tem como objetivo racionalizar estruturas, evitar duplicações e sobreposições, aumentar a eficiência dos serviços e reforçar a transparência. E, nesse sentido, o Ministério do Trabalho fez uma avaliação abrangente de todas as entidades que estavam e estão sob a sua esfera de competência e entendeu que, neste caso, no caso específico da CASES, que não estamos perante uma situação meramente técnica, mas também institucional, nomeadamente no que respeita a matérias ou aspectos que beneficiarão de uma maior clarificação, atendendo à natureza híbrida de algumas das suas competências. A CASES tem exercido ao longo dos anos atos da autoridade pública, como, por exemplo, o registro de cooperativas, que, de acordo com os princípios fundamentais do Estado de Direito, devem ser praticados por entidades públicas. E estas competências, e é isso, essencialmente sobre este tipo de competências desta natureza, que nós entendemos que devem haver a transferência para entidades públicas que ainda não estão definidas, é importante também dizer, assegurando que esta transição em nada fere a autonomia do setor cooperativo, tal como já existe noutros domínios. No que respeita às competências da Casa em matéria de formação, elas continuarão a ser asseguradas e serão até reforçadas no âmbito do Centro de Competências para a Economia Social, que o Governo tem vindo a robustecer e que articula há mais de um ano, de forma estreita, com a Confederação Portuguesa da Economia Social e com as principais estruturas que representam o setor. Portanto, todo este processo será conduzido através de um plano de transição envolvendo os cooperadores, assegurando a gestão dos projetos em curso, o adequado destino do património e reafetação dos trabalhadores com vínculo público, salvaguardando integralmente os seus direitos. Bom, enquanto que, e à data, o diploma ainda está em fase de promulgação, não é possível fixar um calendário definitivo, mas o que está previsto, e a Sra. Ministra na semana passada fez essa referência, é que está prevista uma fase de transição que deverá corresponder, se for de acordo com aquilo que está no diploma, na resolução do Conselho de Ministros, a um período de 6 meses. Portanto, o objetivo que determinou em 2009 a presença do Estado numa cooperativa daquela forma, entendemos que está esgotado. O que não significa que não haja um apoio do Estado ao setor cooperativo, apenas o modelo de organização é que está em vigor, deve ser alterado. Portanto, esta retirada não representa, do nosso ponto de vista, um retrocesso, mas antes um passo necessário para adequar esta relação com o estado de maturidade que, em 2026, o setor económico da economia social já apresenta. É uma decisão através da qual nós procuramos clarificar responsabilidades, reforçar a transparência institucional, assegurar a continuidade das políticas públicas. E é isso que o Governo está a fazer, é adaptar os instrumentos do Estado à realidade de um setor mais forte, mais autónomo e mais capaz de responder aos desafios do futuro. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Fica praticamente sem tempo para uma segunda resposta. Passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita para continuar no uso da palavra até aos 8 minutos. Sr. Presidente, muito obrigado. Sra. Secretária de Estado, muito obrigado pelos esclarecimentos, que, no entanto, entendemos que são insuficientes e que estão, aliás, aivados de contradições, como toda a posição que o Governo aqui tem expresso. Na semana passada, a Sra. Ministra disse aqui na audição regimental que a CASES era um caso de opacidade, não apenas técnica, mas política, enquanto um certo tipo de críticas que revelam desconhecimento, mas depois disse também que a economia social se desenvolveu ao longo destes 15 dias, como aliás a Sra. Secretária de Estado aqui disse, destes 15 anos, ou seja, então a CASES resultou, teve resultados. Em que é que ficamos? A CASES foi ou não útil, é ou não importante, teve ou não resultados? Outra contradição que acabou, aliás, de reiterar diz que a economia social já se desenvolveu ao longo destes 15 anos. Disse agora que ia fazer uma avaliação,
que a avaliação foi feita, nós sabemos pelo menos que os parceiros não foram envolvidos, mas também diz, ao mesmo tempo, que o Governo está disponível para sair da casa e continuar a financiar. Então, que sentido faz isto? O Governo abdica de ter uma voz, uma presença, um espaço institucional de natureza pública e partilhada que sempre existiu ao longo destes 50 anos, para ser um mero financiador de uma entidade desprovida das competências que até agora tinha. É que vai ser mesmo a primeira vez em 50 anos que o Estado não tem uma entidade dedicada ao setor da economia social. Porque antes de 2009, antes de haver casos, havia o INSCUP, houve sempre uma entidade que fosse uma interlocutora destes setores que têm que ser apoiados e que devem ser apoiados. Portanto, este processo tem mesmo de ser escrutinado e tem de envolver os parceiros, porque, de facto, a resposta sobre a importância da CASES tem que ser dada pelos parceiros do Estado, que de boa fé se associaram ao Estado nesta entidade. E os parceiros foram unânimes na audição que aqui tiveram. A deputada Dália Miranda teve a ocasião de referir algumas intervenções, já tinham tomado posição pública, alguns escreveram, aliás, ao Governo, mas, de facto, vemos, o Governo diz que a CASES já não é útil. Todos os parceiros disseram o contrário, Sr. Secretário de Estado. Todos os parceiros disseram em termos de substância e queixaram-se também do processo de não serem ouvidos. Neste caso, desculpe dizer, o Governo parece aquele condutor numa autoestrada que diz que todos estão em sentido contrário. Não, o Governo é que vai no sentido errado e contra todos os parceiros que com ele cooperam nesta área. Na verdade, passaram 2 meses, praticamente, desde que foi apresentada a nova orgânica do Ministério que aqui referiu. Os parceiros referiram que não foram consultados, que não foram sequer informados. A pergunta que lhe faço é se, passados 2 meses, já teve alguma reunião com os parceiros ou se a Sra. Ministra já teve alguma reunião com os parceiros da CASES. Perguntas finais. Para que serviços vão ser espalhados, a concretizar-se esta intenção que esperemos que o Governo possa recuar, para onde vão ser espalhadas as competências da CASES? Disse aqui que há um novo modelo, mas assumiu também que não se sabe ainda quais são as entidades que vão receber as competências. O que há aqui é uma profunda indefinição. Há aqui um caso do Governo disparou primeiro e pergunta depois. Não ouviu ninguém, criou uma situação de indefinição e de forte preocupação e instabilidade no setor e não tem, na verdade, respostas para nos dar. Que garantias vão ser dadas aos trabalhadores? Referiu aqui os de vínculo público, Sr. Secretário de Estado, a esmagadora maioria não tem, como se sabe, vínculo público. Quais são as garantias que o Governo dá a estes trabalhadores? Sabe, todas estas informações que vamos recebendo e explicações insuficientes só adensam a nossa ideia de que o Governo sacrificou a CASES a um número do PowerPoint para poder dizer que extinguiu mais uma entidade. Diminuir organismos, mas sem nenhum ganho, só perdas. Perdas para o setor, que perde um interlocutor e um centro de competências, perdas para os parceiros da CASES, perdas para a economia social e também para os trabalhadores. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado já não tem tempo nesta ronda para proceder aos esclarecimentos, ficará para uma ronda subsequente e passava então a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Seco, até 7 minutos. Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, antes de mais, e embora não seja âmbito desta audição, gostaria de fazer uma nota prévia relativamente à calamidade que ocorreu na cidade e no distrito de Coimbra e que afetou milhares de conimbricenses e que acho que chegou a hora da própria Segurança Social se inteirar de todo esse processo e promover um levantamento bem exaustivo dos prejuízos ocorridos e que possa ajudar os portugueses, que é para isso que a própria Segurança Social e o Estado Social existe. Só uma nota prévia sobre isso, porque é a nota desta manhã. No seguimento das diversas audições já ocorridas sobre o tema CASES, vimos hoje, de forma firme, clara e sem rodeios, questionar todo este processo de retirada da participação do Estado da esfera da cooperativa António Sérgio para a economia social. E porquê? Porque é isso que os portugueses esperam saber, Sra. Secretária de Estado, visto estarem em causa decisões que afetam o setor social, a transparência do Estado e a forma como o dinheiro público é gerido e aplicado. Todos sabemos que esta tomada de posição do atual Governo não é um mero ajuste administrativo. É uma opção política e, como toda a opção política, deve ser devidamente explicada, escrutinada e confrontada com as suas consequências que aí advenham. Para o Partido Chega, sempre foi muito claro. Defendemos uma economia social forte, livre, autónoma e verdadeiramente ao serviço de todas as pessoas. Não defendemos um setor social capturado por interesses partidários, nem dependente de estruturas híbridas, onde ninguém percebe bem quem manda, quem fiscaliza e, sobretudo, quem responde pelos seus resultados.
Durante anos, a CASES foi apresentada como um modelo correto de parceria entre o Estado e a economia social. Mas a verdade, Sra. Secretária de Estado, é que esse modelo nunca foi totalmente claro, nunca ficou devidamente explicado. Quem decidia, com critérios, com controlo e, sobretudo, com responsabilização. E é aqui que começa o verdadeiro problema. O atual Governo decide agora retirar-se da CASES, mas, no nosso entendimento, já o faz tarde. E, no nosso entendimento, além de já ser tarde, sem a devida transparência mínima que se exige num Estado de Direito, sobretudo num dito Estado Social. Na opinião do Chega, não houve um debate atempado com o setor, nem com os parceiros da entidade. Não houve uma avaliação pública e independente do desempenho da CASES ao longo dos anos. Não houve um relatório claro que justificasse esta decisão aos portugueses, pelo menos que nós tenhamos conhecimento e que tenha sido tornado público. Pergunto então, será que estamos perante uma correção de um erro antigo e que há muito deveria ter sido remediado? Se o atual Governo entendeu finalmente que não devia estar dentro da estrutura de uma cooperativa, então terá de assumir que durante anos esteve onde não devia estar, a influenciar direta ou indiretamente um setor que deveria ser livre. E isso, no nosso entendimento, é grave. Mas, se pelo contrário, o Estado sai agora porque a situação social em Portugal se tornou incómoda, porque há problemas sociais para resolver e porque há decisões difíceis a tomar, então o que temos ainda é mais grave. É o abandono de responsabilidades políticas e de índole públicas sem o devido prestação de contas. O setor da economia social não é um setor menor. Envolve muitas instituições, dezenas de milhares de trabalhadores e voluntários e responde a necessidades que o Estado muitas vezes não consegue responder. Por isso, reestruturações silenciosas, sem explicações claras, é de respeitar todo esse universo de instituições e de trabalhadores envolvidos, direta ou indiretamente. Não aceitamos um Estado que entra numa entidade quando quer mandar no setor, mas sai quando tem de explicar algum tipo de envolvências não muito claras. Não aceitamos que continuem a tratar os contribuintes como se não tivessem direito a saber o que foi feito, com quem e com que resultados. No entendimento do Partido Chega, se a CASES continua a existir sem a participação do Estado, então é fundamental garantir duas coisas. Primeiro, que não fica capturada por interesses partidários. Segundo, que existem mecanismos claros de fiscalização e, sobretudo, transparência. O que vemos demasiadas vezes são os governos de cores políticas diferentes a abandonarem modelos que foram criados sem a devida coragem para reformar a sério e sem coragem para dizer aos portugueses o que realmente correu mal. Há que ter a devida coragem política para o fazer, doa a quem doer. A economia social precisa de menos estruturas opacas e, sobretudo, mais responsabilização. Precisamos de menos dependência do Estado e do poder político e deve haver mais respeito pela autonomia das instituições. É isso que hoje aqui exigimos. Exigimos explicações claras, dados concretos e responsabilidades, se as houver devidamente assumidas. Senhora Secretária de Estado, deixo-lhe ficar 3 perguntas. Por que razão o Governo optou por anunciar publicamente a retirada da participação do Estado da CASES antes de apresentar um plano formal, escrito e calendarizado aos trabalhadores, aos cooperantes e entidades do setor, criando deliberadamente uma incerteza institucional? Que avaliação concreta e documentada fez o Governo da atuação da CASES nos últimos anos e por que é que essa avaliação ainda não foi tornada pública? E, para terminar, caso se conclua que a CASES não é financeiramente viável sem o financiamento público permanente, está o Governo disposto a assumir politicamente e publicamente nesta Comissão a sua extinção formal, em vez de manter uma solução intermédia que prolongue a indefinição e a instabilidade institucional? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado. A avaliação que nós fizemos insere-se na lógica do modelo de relacionamento com outras entidades do setor social, com as misericórdias, com as IPSS e nesse sentido, a relação que o Estado tem, o Governo tem, com a CASES, através da participação maioritária no seu capital, entendemos que é desalinhada
com a relação que temos com as outras entidades do setor. E é isso que é isso que justifica essa nossa retirada. Porque não está em causa, e se calhar respondendo aqui também um pouco às questões colocadas anteriormente pelo Sr. Deputado Miguel Cabrita, não está em causa nós termos chegado à conclusão que a CASES é inútil. Não é isso que está em causa. O que nós entendemos é que, para a persecução dos objetivos do Governo e no modelo de relacionamento com as entidades do setor, não é através de uma participação de 60% no capital de uma cooperativa. É isto que está em causa. Relativamente ao envolvimento ou à forma das entidades, dos outros cooperantes, à tornada pública, a forma como foi tornada pública esta decisão, nós não poderíamos apresentar uma solução sem termos certeza de que, por um lado, o Conselho de Ministros iria aprovar e que, em segundo lugar, o Sr. Presidente da República iria promulgar o diploma. Portanto, ele ainda está em fase de promulgação. Todo o processo de transição e a forma como se vai operar a relação entre o setor das cooperativas e o Estado, obviamente que vai ser, em primeiro lugar, precedido da decisão que a Assembleia Geral da CASES tome relativamente à natureza da CASES após a retirada da participação do Estado. E tudo mais se seguirá dentro daquele prazo de 6 meses. E, portanto, é disto que estamos a falar, ou seja, há aqui um entendimento do Governo que foi, em primeiro lugar, obviamente, proposto pelo Ministério do Trabalho no âmbito da sua reforma orgânica, ele foi validado em sede de Conselho de Ministros, está a ser apreciado, tanto quanto é o nosso conhecimento, porque foram enviados todos os diplomas associados às reformas orgânicas dos organismos do Ministério do Trabalho. Sabemos que eles estão a ser apreciados pelo Sr. Presidente da República, já foram publicados 3. Relativamente a um outro conjunto de organismos, nós recebemos algumas questões por parte da Presidência da República para esclarecimento. Nenhum deles era a CASES, portanto, nesta fase, tanto quanto é do meu conhecimento, está em apreciação e até o momento não suscitou dúvidas por parte do Sr. Presidente da República. É o que lhe posso dizer. Portanto, agora, mas acreditamos que deve estar por uma questão de dias alguma decisão. E, portanto, a partir do momento em que se confirme de facto esta retirada, deverá haver a convocação das entidades cooperantes para a Assembleia Geral, que determinará qual vai ser a natureza que a CASES assume e o financiamento, também para responder a uma questão colocada pelo senhor deputado, o financiamento que vier a ser atribuído não será uma perpetuação do que houve, será um financiamento à luz das características que a nova entidade venha a assumir e, portanto, será, obviamente, alinhada com a persecução de... Diga? Então, o que está previsto... Sim, mas posso... Ainda tenho tempo, não tenho? Então posso... Tenho até 7 minutos. O que se espera é que na Assembleia Geral, em que vai ser formalizada, não é, em sede da Assembleia Geral da CASES, a retirada do Estado como membro cooperante maioritário, não é, que se decida, e aqui essa decisão será, obviamente, mediante proposta das outras entidades cooperantes, qual vai ser a natureza que a CASES vai assumir após a retirada do Estado. Obviamente que não vai ser o Estado que vai propor a futura natureza da CASES sem Estado, não é? E o que nós dizemos é que, em função dessa natureza, a relação
do financiamento do Estado, porque sendo uma entidade do setor da economia social, obviamente continuará a fazer sentido alguma espécie de financiamento que teremos que avaliar em função do que venha a ser essa natureza. Obrigada. Muito obrigado. Senhora Secretária de Estado, Sr. Deputado Paulo Seco continua no uso da palavra. Ai, não pretende, peço desculpa, pensei que queria continuar. Muito bem, então passamos agora ao o grupo da Iniciativa Liberal também. Peço desculpa, PSD, Sra. Deputada Isaura Moraes, peço desculpa. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado da Segurança Social. Cumprimento-a nesta segunda audição em nome do Grupo Parlamentar do PSD, desta vez para nesta Comissão nos debruçarmos sobre o requerimento do Partido Socialista, que aqui a chama sobre a decisão do Governo pela saída do Estado da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, a CASES, no âmbito de um processo maior de reforma do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, parte essencial da reforma dos ministérios em curso pelo Governo da República. O ímpeto reformista do Governo do PSD e CDS-PP, que visa tornar o Estado mais eficaz na sua missão e eficiente na execução das tarefas que lhe estão reservadas. É essencial que, para melhorar o Estado Social, possamos libertar o Estado das atividades que não são a sua atribuição, alocando recursos para as políticas públicas essenciais à melhoria da qualidade de vida das pessoas. A CASES representa um importante setor da sociedade com um conjunto alargado de cooperantes com elevado conhecimento nas suas áreas de atuação, o qual, certamente, continuará ao serviço quer dos seus associados, quer do público-alvo a que se destina. Quanto ao requerimento que o Partido Socialista apresentou a esta Comissão e que foi aprovado com os votos favoráveis do PS, do Chega e da Iniciativa Liberal e a abstenção do PSD, não por não concordarmos com o conteúdo, mas certamente por razões diferentes, e estamos conscientes que toda a matéria foi já aqui esclarecida, quer hoje, quer das audições anteriores, quer na audição regimental da semana passada com a senhora Ministra. Creio que podemos começar por afirmar que o Governo não está a extinguir a CASES, ao contrário do que o PS disse, mas sim a retirar-se o capital social que totaliza 302 mil euros, sendo a parte do Estado de 200 mil euros. Os restantes 6 membros da cooperativa, em Assembleia Geral, conduzirão os destinos da mesma e decidirão o caminho que vão trilhar. Não foi sério da parte do Partido Socialista, ao escrever no requerimento, e passo a citar, a extinção da CASES e os impactos desta decisão sobre a economia social. Não estamos perante uma extinção, uma mentira repetida muitas vezes não se torna realidade. Ainda não foi hoje que o Partido Socialista pediu desculpa por ter escrito neste requerimento o que não corresponde à verdade, difundindo-o publicamente e tentando criar falso alarme, mas estamos certos que um dia compreenderá que este tipo de atuação apenas prejudica o funcionamento desta Comissão, que se vê enredada em pedidos de audição recorrentes e que não melhoram em nada a persecução de políticas públicas. Apesar de tudo isso, já está o Governo, já esclareceu que para apoiar, cá está o Governo para fazer esclarecimento e a clarificação das dúvidas que ainda persistem pelo Partido Socialista, apesar de sabermos que o resto não são dúvidas. Como já hoje foi aqui dito e referido pela Sra. Secretária de Estado, no âmbito da reforma dos Ministérios, o Governo aprovou vários diplomas de reestruturação com vista a eliminar sobreposições de competências, reduzindo cerca de 300 cargos dirigentes e libertar os ministérios das funções logísticas e administrativas que passam a ser da Secretaria-Geral do Governo. Quanto ao Ministério do Trabalho, Segurança Social e Solidariedade, está trocado, foi aprovado um conjunto de 14 diplomas para a reforma de várias entidades que diminuem de 39 para 19 através da reestruturação, fusão ou extinção. Esta reforma contempla a extinção da Secretaria-Geral do Ministério, agrega várias entidades do Instituto da Segurança Social ou no Instituto de Emprego e Formação Profissional, entre outros organismos,
que estavam até agora dispersos no Ministério, tendo como objetivo garantir maior racionalização dos recursos, eficiência dos serviços e melhoria no atendimento aos cidadãos. Foi também neste quadro que o Governo decidiu, nesta data, a saída do capital da Cooperativa António Serres para a Economia Social, decisão que motivou o requerimento do Partido Socialista, aqui já hoje novamente apresentado, e sobre o qual a Sra. Secretária de Estado teve a oportunidade de se pronunciar. No passado dia 21 de janeiro, a motivo da audição regimental que teve lugar nesta Comissão, a Sra. Ministra do Trabalho explicou e justificou aos vários grupos parlamentares a saída do Estado da CASES, tendo afirmado que a reforma em curso tem por objetivo otimizar estruturas, recentralizar a atividade dos organismos, investir na tecnologia, uniformizar modelos organizacionais e capacitar e valorizar recursos humanos. A decisão do Estado não depende da autorização prévia de todas as cooperativas e instituições, precisa, isso sim, de articulação com estas. Ao fim de 15 anos da criação de uma cooperativa de interesse público para promover a economia social, esta já se encontra suficientemente consolidada e possui estruturas próprias para poder assumir autonomamente as funções para as quais foi criada. O objetivo da presença do Estado está, portanto, esgotado, o que não significa a extinção da CASES. Isto não significa que não haverá um apoio do Estado ao setor cooperativo, como já aqui foi referido também, altera-se apenas o modelo de organização. A CASES tem desenvolvido alguns atos de autoridade pública que, de acordo com as boas regras dos ordenamentos jurídicos, devem ser praticados por entidades públicas. Importa, assim, esclarecer que a autonomia das cooperativas não será ferida. Apenas as funções de formação da CASES, que estão já asseguradas, como já foi referido, pelo Centro de Competências da Economia Social, articulado entre o Governo e a Confederação Portuguesa de Economia Social. Conforme foi aqui transmitido, o Governo não vai extinguir a CASES. O que o Governo entende é que, na situação de amadurecimento que a economia social já tem, o Governo vai retirar-se da CASES, mas a CASES continuará de acordo com aquilo que a Assembleia Geral e os cooperantes assim entendam, pois é uma entidade do setor cooperativo. Estamos assim certos que o Governo vai assegurar, juntamente com outros cooperantes, um plano de transição de gestão dos projetos em curso, que assegure uma transição suave e que preserve os direitos das pessoas que trabalham na CASES. Após este enquadramento do processo de que já decorreu neste Parlamento e que com esta audição chegará ao fim, ficam para o grupo parlamentar do PSD duas sérias convicções. A primeira é que o Partido Socialista anda realmente ao sabor da maré, das notícias e das relações que deixa em cada entidade, sem caminhos decididos e sem políticas públicas para defender. E, em segundo lugar, que o Partido Socialista tem manifesto medo de que os cidadãos percebam que a descomplicação do Estado, com a eliminação de estruturas redundantes, diversos níveis de atuação e de cargos de chefia, beneficie os cidadãos e permita libertar recursos para as políticas públicas que melhoram a vida das pessoas. Por fim, gostava de transmitir, Sra. Secretária de Estado, e fazer-lhe duas questões breves. Quais as atribuições que estão entregues à CASES que sejam competência do Governo e que deixarão de ser exercidas? Ficarão as entidades sem resposta à sua ação? E quais os impactos desta decisão para o setor da economia social, tendo em consideração a reorganização dos serviços e as responsabilidades públicas? Obrigada, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Secretária de Estado. Tem até 8 minutos para a sua intervenção. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Deputada, eu talvez na resposta direta à questão colocada pela Sra. Deputada Isaura Moraes não irei gastar os meus 8 minutos, portanto vou recuperar aqui uma afirmação que foi feita pelo Sr. Deputado do Chega relativamente à questão do Estado sair da CASES porque a situação está grave e se escusa ao apoio ao setor social. E eu rejeito liminarmente essa leitura e basta recordar que nós, em 2025,
acordamos com o setor social o maior aumento dos últimos anos relativamente a acordos de cooperação. E estamos, neste momento, a negociar a atualização dos acordos para 2026. Portanto, se há setor com o qual este Governo se preocupa, se relaciona e trabalha para criar condições para que esse setor tenha a possibilidade de chegar a quem mais precisa, nos termos do modelo de organização e interrelacionamento que o Governo considera adequados, é o setor social. Relativamente à questão... Gastei 1 minuto e meio. Relativamente à questão das competências públicas. Como eu disse, nós temos uma ideia, obviamente, de todo não significa que, como aqui foi afirmado, de que o Estado dispara primeiro e pensa depois. Obviamente que nós temos trabalho em curso, trabalho de avaliação em curso. Não me parece que fosse prudente eu estar aqui a pôr em cima da mesa que a função A vai para a instituição B e a C vai para a instituição D, sem ter a certeza que este diploma vai ser aprovado. Portanto, não podemos estar aqui a precipitar as coisas, mas temos sim, e aqui está toda a matéria que nós temos sobre, todo o estudo, que é toda a avaliação que nós temos sobre a matéria. Portanto, tem sido aqui um trabalho muito intenso do Ministério para concretizar e para estarmos preparados quando a fase de transição arrancar. Dentro daquilo que me é possível, que me é possível adiantar, desde logo, isso já foi aqui referido, as funções de supervisão e regulação do setor cooperativo, porque nós não podemos ter um ator que é simultaneamente agente e supervisor e regulador, e, portanto, sem dúvida nenhuma, esta é uma das funções que transitará para fora da esfera de competência da CASES e acolheremos em alguma entidade pública, ou mais do que uma. Devo dizer que isso também está em cima da mesa, porque apesar de a CASES estar sob a tutela do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, a verdade é que há muitas cooperativas que nada têm a ver com o setor social e, portanto, nós temos que fazer essa avaliação, qual é a entidade dentro da esfera da administração pública mais habilitada a exercer esta função pública. Depois há também questões que se prendem com a produção de informação, a publicação e a atualização da base de dados permanente das entidades da economia social, a conta satélite da economia social, que é feita em articulação com o INE. Também já identificamos um conjunto de entidades da esfera da administração pública que pode dar continuidade a esta função. E depois também aqui tudo o que tem que ver com a área do voluntariado. É uma área à qual nós atribuímos também muita importância. Entendemos que há muita legislação, muita regulamentação dispersa sobre o voluntariado, que é importante agregar, organizar, limpar, em alguns casos, e, portanto, também é uma área em que nós vamos chamar a nós, e aqui sim, e posso adiantar isso, é uma área que será, inclusive, assumida e liderada pelo Sr. Secretário de Estado do Trabalho, entendendo que é uma matéria que está associada que o voluntariado faz sentido associar às questões do trabalho também. E, portanto, eu diria, de um modo geral, são estas as áreas onde nós temos já estudo de possibilidades com a inventariação das vantagens e das desvantagens, da capacitação e tudo mais, dos organismos públicos que poderão assumir as funções públicas da CASES. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes do LIVRE, até 6 minutos para a sua intervenção.
Pode fazer, naturalmente, pergunta-resposta. Não estava cá na primeira audição. Sim, sim. É essa a regra. Força. Não estava, mas acompanhei. Certo, certo. Muito obrigada, Senhora Secretária de Estado, por esta manhã de esclarecimentos. E, de facto, este assunto da retirada do Governo e da retirada do Estado da CASES preocupa-nos e, sobretudo, preocupa-nos a maneira como está a ser feito, até porque não é um caso isolado numa reforma que o Governo quer fazer e que, de alguma forma, deixa as entidades e deixa os vários setores em sobressalto. E é isso que também vemos, neste caso, com a CASES. Vimos que foi anunciada esta reestruturação das entidades na esfera do Ministério do Trabalho e apanhou de surpresa a CASES, apanhou de surpresa as entidades que também são cooperadoras na CASES e foi isso que elas nos disseram na semana passada, que foram apanhadas de surpresa, que sentiram que foi uma deslealdade e que não se sentiram consideradas, nem se sentiram, no fundo, ouvidas para uma boa informação por parte do Governo. Também foram muito claras. Consideram que o Estado é essencial na CASES e que a retirada do Estado da CASES, na prática, é a extinção da CASES. E, portanto, não veem como é que a CASES se consegue manter sem o papel fundamental que o Estado tem tido na sua estrutura, na sua missão. Então, a minha primeira pergunta tem a ver com a avaliação responsável que a Sra. Secretária de Estado nos disse que foi feita a propósito da missão da CASES, do eventual esgotamento de uma missão da CASES, das várias competências que a CASES tem e agora também nos disse que essa avaliação não é pública, mas eu gostava de perceber se seria possível nós termos acesso, pelo menos a uma parte dessa avaliação, mas também gostava de deixar a pergunta, como é que é feita uma avaliação deste tipo sem se falar com os cooperadores para perceber efetivamente qual é que é o impacto que a CASES tem, porque nós sabemos que há várias coisas que se consegue perceber das competências, mas há uma série de impactos diretos e também indiretos que este tipo de entidades têm e que só é percepcionado quando se fala com as entidades que estão no terreno e, portanto, gostava de perceber como é que essa avaliação foi feita sem falar com os cooperadores. E também outra pergunta, só para terminar esta primeira ronda de perguntas, a Sra. Secretária de Estado disse-nos que tem aí o diploma que terá sido discutido em Conselho de Ministros e que estará para promulgação pelo Sr. Presidente da República, mas a verdade é que depois parece-nos que há algumas indecisões relativamente a que competências é que são atribuídas a cada entidade, nomeadamente que entidade é que assegura o registro do setor cooperativo. Aliás, a Sra. Ministra, na semana passada, disse-nos que não sabia para onde é que iria, mas se há um diploma, imagino que já haja essa ideia, e, portanto, gostava de perceber, de facto, qual é que é o grau de certeza que existe relativamente a cada uma das competências da CASES e aonde é que, no diploma, para que entidades é que são atribuídas, porque a sensação que nos deu na audição da Sra. Ministra é que, afinal, haveria um recuo face àquilo que estaria a ser previsto, porque, entretanto, perceberam que grande parte das cooperativas nem sequer são do setor social. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sim. Depois ainda terá tempo para dar continuidade à sua intervenção. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado para as respostas. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Eu vou começar pela sua última pergunta e para esclarecer o seguinte. O diploma que está em aprovação, em promulgação pelo Sr. Presidente da República é uma resolução do Conselho de Ministros. Essa resolução do Conselho de Ministros tem no seu preâmbulo a avaliação que o Governo faz deste esgotar do modelo de organização passados 15 anos da criação da CASES, tal como ela foi criada em 2009 e se manteve até então. O que o diploma determina é a saída do Estado enquanto cooperante da CASES, determina que seja comunicado à CASES em sede de Assembleia Geral e
determina o início de um período de transição de 180 dias para reafetação das funções públicas que a CASES hoje desempenha e que o Governo entende que devem regressar à esfera da administração pública. Esse diploma não diz já, nesta fase, quais são essas funções, nem quais são as entidades que vão receber essas atribuições. Portanto, só para esclarecer que a resolução do Conselho de Ministros apenas formaliza a decisão de saída do Estado enquanto membro cooperante maioritário. Portanto, só para esclarecer. Portanto, vai ser durante, embora nós já tenhamos aqui este levantamento, este pré-levantamento feito e tenhamos as nossas opções, obviamente, entendemos que seria prematuro, sem termos a certeza que o diploma será aprovado pelo Sr. Presidente da República, exatamente nos termos que nós o aprovamos, começar qualquer trabalho. Portanto, só para esclarecer que não se esteja à espera que a resolução diga que a função A vai para esta instituição, a função B vai para a outra, a função C vai para a outra. Relativamente ao envolvimento dos cooperantes, mais uma vez, e voltando a transmitir a ideia que disse há pouco, não nos fazia sentido estar a antecipar uma decisão correndo o risco dela não ser aprovada. E, portanto, precisamente por isso é que também o diploma não avança no que acontece após a retirada em Assembleia Geral. Por isso é que há este período de transição, senão a resolução tinha efeitos imediatos e, portanto, vai ser a partir de agora que as entidades cooperantes e todas as outras relevantes serão envolvidos no processo. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Continuando a palavra, a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, mas a decisão foi antecipada e o setor está angustiado e está um bocadinho perplexo com a maneira como a coisa foi anunciada e, portanto, eu acho que era perfeitamente possível fazer-se uma avaliação sobre o ponto de situação da CASES, das competências, da missão, da maneira como as coisas estão a ocorrer, da relação entre as entidades, sem haver este pré-anúncio de uma decisão e, portanto, poderia haver esse diálogo para se perceber como é que a CASES poderia até funcionar de maneira melhor. Mas, na verdade, a maneira como foi feito a decisão foi antecipada e agora essa avaliação, esse período de transição de que falou, é feito já numa perspectiva completamente diferente, em que, naturalmente, há uma maior desconfiança quando era possível fazer as coisas de forma diferente, aliás, de forma muito mais cooperativa e mais leal também. Queria só fazer uma pergunta relativamente aos trabalhadores da CASES, porque, de facto, a garantia que tem sido sempre dada é que os trabalhadores com vínculo público que serão reintegrados, mas estamos a falar apenas de 2 pessoas num universo de 30 e tal, e aqui a questão não é só a situação pessoal de cada pessoa, que já por si valeria a pena a pergunta, mas é também porque cada uma destas pessoas tem um conhecimento técnico altamente especializado. E é um conhecimento que é muito valioso nestes 15 anos que foi sendo aprimorado. O setor cooperativo, por exemplo, requer conhecimentos técnicos muito específicos. Em cada setor, cada tipo de cooperativa requer também conhecimento técnico muito específico e, portanto, há aqui um risco de nós perdermos essas pessoas se não forem integradas no Estado, se não for mantida o seu vínculo. E, portanto, não é só uma questão da sua vida pessoal, é também no interesse público de manter este conhecimento. E não é só de cada pessoa isoladamente, mas é também em termos de equipa, porque o que nos foi transmitido também é que a maneira como a equipa da CASES funciona
e a conjugação, e vou mesmo terminar, a conjugação deste conhecimento especializado é algo que é muito valioso e que não pode de alguma forma ser perdido e, portanto, é o apelo que eu deixo e gostava também de lhe perguntar é como é que isto está a ser pensado e que garantias é que pode dar que este conhecimento e que esta experiência não vai ser perdida numa reestruturação e num fundamentalismo de diminuir custos com dirigentes e com funcionários públicos. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado. Neste momento continua a usar a palavra, tem até 3 minutos. Certo. Relativamente à questão, eu penso que em relação à questão de envolver previamente os cooperantes, penso que não há mais nada a acrescentar, não entendemos que procedemos da forma correta e, portanto, não vale a pena estarmos aqui a repetir as mesmas palavras até a exaustão. Relativamente à questão dos trabalhadores, mais uma vez, dependerá sempre daquilo que vier a ser a situação da natureza da CASES após a decisão em Assembleia Geral da retirada do Estado. Obviamente que olharemos para todos os instrumentos normativos, jurídicos, concursais, o que seja, relativamente aos trabalhadores afetos a funções que transitem para a esfera do Estado. Agora, à data de hoje, não me é possível adiantar mais sem saber exatamente o que é que vai acontecer em concreto à CASES. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. E assim terminamos esta ronda. Vamos agora para a segunda ronda de intervenções correspondentes, tal como na anterior, a 2 minutos por deputado, e depois haverá um tempo correspondente global para a Sra. Secretária de Estado responder. E começa o Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado António Carneiro, tem 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, Sra. Secretária de Estado. A alteração da CASES pode representar uma opção de modernização e simplificação da ação política, orientada para a redução da burocracia e para maximizar o impacto social dos recursos disponíveis e, a meu ver, uma medida estratégica importante. Ao longo dos últimos anos, a existência do organismo intermédio tem contribuído para tornar os processos complexos, atrasando a implementação de projetos sociais e dificultando o acesso a algum financiamento. A sua alteração ou eventual extensão permitiria uma relação mais direta entre as entidades promotoras e os organismos financiadores, reduzindo redundâncias administrativas e acelerando respostas às necessidades das populações. Esta medida teria efeitos positivos na execução, possibilitando o enquadramento direto dos projetos sociais nos programas operacionais mais adequados, garantindo maior eficiência, rapidez e transparência na aplicação dos recursos. Por outro lado, a integração da economia social nas políticas públicas estruturantes, da agricultura, a formação profissional, a habitação social, a inclusão e a proteção de crianças e jovens, reforçaria uma abordagem integrada, centrada nas pessoas e nos territórios, em particular nos mais vulneráveis. Senhora Secretária de Estado, mais do que alterar ou eliminar uma estrutura, trata-se de simplificar o Estado, reforçar a eficácia das políticas sociais e garantir que os apoios chegam mais rapidamente a quem eles necessita. Pergunto-lhe, Senhora Secretária de Estado, que mecanismos de coordenação interministerial serão criados para discutir o papel de articulação da CASES? E como garante o Governo que esta decisão não enfraquece a economia social enquanto pilar das políticas públicas? Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra a Sra. Deputada do PC, Isaura Moraes. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Corrija-me se eu estiver enganado. O Governo pretende fazer uma reforma do Estado e em vários ministérios no âmbito da sua atuação e também no Ministério do Trabalho. O objetivo é libertar o Estado para poder alocar, portanto, libertar o Estado daquelas que não são as suas atribuições, para poder atribuir recursos para outras áreas, sempre com o objetivo último, que é a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Tanto quanto nos foi aqui transmitido, e pretendo resumir isto desta forma, portanto, esta reorganização, esta reestruturação no âmbito do Ministério foi decidido em Conselho de Ministros, está para promulgação este diploma, o mesmo será apresentado, se for aprovado,
apresentada em Assembleia Geral da CASES, aí será decidido um período de transição e o Estado seguramente irá acompanhar outras questões que se possam colocar, sempre com o cuidado nestas instituições de solidariedade social, mas também para os cidadãos que elas servem. Portanto, resumindo, é isto, Sra. Secretária de Estado. Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada do PS, Dália Miranda. Obrigada, Sr. Presidente. Pretendia apenas alguns esclarecimentos. Relativamente à distribuição de competências, que garantias existem que a transferência de funções para a administração pública direta não resultará em perda de especialização técnica, eficiência e proximidade ao setor da economia social? E como pretende o Governo assegurar que este novo enquadramento do Estado na economia social não fragiliza o diálogo institucional com o setor, nem compromete o património do conhecimento e experiência acumulado pela CASES? Embora na resposta que tenha dado à sua deputada Isabel Mendes Lopes, que não sabe o que é que vai acontecer relativamente à CASES e por isso não pode responder relativamente à questão dos trabalhadores, o certo é que foram vários os parceiros que anteciparam aqui a extinção da CASES em virtude da saída do Estado. E esta situação dos trabalhadores deve ser analisada a priori e não depois de efetivado o problema. Assim, no que diz respeito aos trabalhadores, como justifica o Governo que a continuidade do vínculo laboral da maioria dos trabalhadores da CASES, que são 31, fique dependente de deliberações da Assembleia Geral, uma vez que só apenas 2 têm vínculo à administração pública, e tratando-se que esta consequência resulta de uma decisão política do próprio Estado e que responsabilidade assume o Governo na proteção destes trabalhadores? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada do LIVRE, Isabel Mendes Lopes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu volto a insistir porque parece-me que, de facto, as coisas são feitas da forma contrária àquilo que devem ser feitas e estamos desnecessariamente a provocar um tumulto e provocar angústias e provocar... e não é só nesta questão da CASES, é de forma geral, a maneira como o Governo tem apresentado as reformas que quer fazer a nível do Estado, são coisas que são altamente disruptivas do normal funcionamento das instituições. Os trabalhadores ficam naturalmente angustiados, aliás, vai exatamente no sentido contrário ao que o Governo diz que quer, que é o aumento da eficiência. São meses de uma angústia, de uma incerteza que naturalmente afeta a maneira como as instituições funcionam, como as entidades funcionam, como os próprios trabalhadores estão, e isso parece-me que é a forma errada de apresentar todas estas questões, porque parece-me que é muito injusto para com as pessoas e com as instituições e, portanto, de forma geral, isto é uma crítica não é só a este processo direto da CASES e ao processo do Ministério do Trabalho, é, na verdade, a forma como toda esta reforma do Estado tem sido apresentada. Parece-me que é altamente disruptiva e muito perturbadora do normal funcionamento do nosso Estado. E, portanto, eu volto a fazer a mesma pergunta relativamente aos trabalhadores, porque, de facto, há esta questão do conhecimento. Na verdade, vou fazer a mesma pergunta que a senhora deputada do PS fez imediatamente. Há aqui um conhecimento técnico, nós temos a obrigação de não o desperdiçar e, portanto, qualquer que seja a decisão da retirada do Estado da CASES, que eu gostaria que, na verdade, que essa decisão fosse revertida e que fosse, de facto, feita uma avaliação sobre como é que a CASES poderia funcionar melhor, mas qualquer decisão deve ser feita tendo em conta que há aqui um conhecimento técnico que não se pode perder e, portanto, isso tem de ser um pressuposto base e gostava de sugerir que isso fosse tido em conta nesta avaliação. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada do PS, Ana Paula Bernardo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Acabou de se falar, de facto, da importância de um diálogo e de uma forma adequada de promover
as mudanças legislativas. E este é um padrão que começa, tem sido bem visível na ação governativa em geral, também, ou especialmente neste Ministério, nas situações mais recentes, hoje aqui na Casa, em que de facto o Governo avançou com uma resolução de Conselho de Ministros sem qualquer audição, sem qualquer contacto com a sociedade civil e, sobretudo, sem qualquer consulta àquelas que são as entidades cooperantes com o Governo nesta instituição. E que todos consideram uma forma especialmente grave de proceder. Mas também outros casos, o da manhã do Código Contributivo, que, como vimos na audição anterior, foi alterado sem a devida consulta dos parceiros sociais, sem o envolvimento de empregadores e trabalhadores, e que, aliás, eu relembro aqui que são os principais contribuintes deste sistema. Não são quaisquer atores, são aqueles que pagam o sistema contributivo da Segurança Social. Teria sido, obviamente, possível simplificar e agilizar se o diploma se tratasse apenas disso, mas mesmo que fosse só isso, deveria ter merecido esse diálogo. Mas também podemos citar aqui, não vale a pena estender muito, a apresentação do anteprojeto da reforma laboral. Sem a inclusão, foi feita, as alterações propostas foram sobre as matérias que o Governo quer alterar, foram ignoradas propostas anteriores e temas anteriores propostos pelos parceiros sociais e até foram ignorados compromissos anteriores de concertação social, como o caso dos contratos a termo. Por isso a minha pergunta, Sra. Secretária de Estado, enfim, é uma pergunta mais ampla, é, por um lado, como é que o Governo se pode anunciar como o arauto do diálogo social e da democracia participativa quando exclui os atores desses processos e se estará, de facto, estará aberto para que depois de todas estas críticas e feitos disruptivos, possamos esperar por parte do Governo uma alteração da forma como avança nesta ação governativa. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do PS, Miguel Cabrita. Sr. Presidente, muito obrigado. Sra. Secretária de Estado, eu insisto em algumas perguntas porque, na verdade, não foram respondidas. Em primeiro lugar, fixar um facto. Os parceiros não foram ouvidos, mas eles são todos contra a extinção da CASES e eles representam a economia social. A própria economia social é contra a extinção da CASES que o Governo quer promover. Reconhece este facto, sim ou não? Segunda pergunta, 2 meses passados, todos os parceiros assumiram posições públicas, algumas bastante contundentes. Sabemos que antes não foram ouvidos. Eu volto a perguntar-lhe, 2 meses depois daquele PowerPoint, já houve alguma reunião da Sra. Secretária de Estado com os parceiros? Ou a Sra. Ministra já teve alguma reunião com o setor? Terceira pergunta, porquê é que não fala com os representantes do setor? Porquê é que fez isto à revelia dos legítimos representantes das cooperativas, das mutualidades, das misericórdias? Eles não são os cooperadores quaisquer. Eles representam estes setores, associações de desenvolvimento local, mutualidades, IPSS, misericórdias. Há, de facto, falta de diálogo, falta de transparência, falta de respeito pelo setor. E diz, aliás, que concorda com este processo, que acha que procedeu bem. Nós discordamos. Instamos, de facto, o Governo a que fale com o setor. Outra questão. Continua a falar de uma espécie de casos pós-casos, de uma entidade futura. O PSD também. Mas é uma fantasia piedosa. Os parceiros foram claros. A União das Misericórdias disse aqui pelo seu vice-presidente, e cito, a retirada do Estado da CASES leva à extinção da CASES. A CNIS disse, sem a CASES a CNIS sobrevive, mas com a CASES valoriza-se. E só faz sentido a CASES nestes moldes. Insisto, confirma esta intenção de, pela primeira vez em 50 anos, este setor ser desguarnecido de uma entidade de interlocução dedicada e preferencial, direcionada para as suas necessidades. Reconhece que isto é desvantajoso, negativo para o setor. Todas as entidades, repito, todas as entidades o disseram. Se isto é verdade, para que entidades é que vão ser dispersas as competências? Porque as cooperativas, como disse, são de setores muito diferentes. O voluntariado, a base de dados, a conta satélite, tudo vai ser espalhado, vai-se dispersar competências. A Sra. Secretária de Estado diz que é imprudente adiantar aqui soluções e para onde vão as competências. A Sra. Secretária de Estado, o que foi imprudente foi decretar o fim da CASES sem ter acautelado tudo isto e gerir um pouco no ar. Para concluir, Sr. Presidente, pedindo desculpa pela demora, uma chamada de atenção muito específica a uma coisa que disse. Cuidado com a confusão entre voluntariado e área do trabalho. Se há área que não se deve confundir é essa. Cuidado. Trabalho é trabalho, voluntariado é voluntariado. Ligando com a discussão do Código Contributivo, nós não podemos permitir nenhum recuo nesta distinção social e económica entre trabalho
e voluntariado. Porque, enfim, para concluir... Sr. Deputado, eu vou concluir então. temos- Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então passar às respostas por parte da Sra. Secretária de Estado. Tem até 12 minutos para a sua intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados. Eu considero que as intervenções vão muito para além da razão desta audição e deste requerimento. Há aqui um conjunto de considerações demasiado amplas e não compete à Secretária-Geral da Segurança Social estar aqui a emitir opinião sobre a questão da forma como o anteprojeto da lei laboral foi ou não apresentado. O facto de ser... mas atenção, foi dito aqui como exemplo de falta de diálogo na promoção de mudanças legislativas a apresentação do anteprojeto da lei laboral. É um anteprojeto. Está a ser debatido com os parceiros sociais há meses. Portanto, não podemos, objetivamente, não me parece que deva ser chamado aqui para esta audição. Relativamente à questão da CASES, mais uma vez, tem a ver, a fundamentação do Governo para esta decisão tem a ver com o modelo de relacionamento. Eu percebo que da parte dos parceiros tenham essa posição, mas isso também justifica, de alguma forma, que ao longo de 15 anos não houve aqui uma maior proatividade para assegurar a forma como podemos trabalhar o setor das cooperativas e da CASES. O que nós entendemos é que, em 2009, quando foi substituído o Instituto e criado a CASES, em que o Estado se constituiu como parceiro maioritário, com a participação de 60% no seu capital, que havia trabalho para fazer, havia autonomia para consolidar, e esse trabalho foi feito ao longo destes 15 anos. No âmbito da reforma do Estado e no âmbito, em particular, da reforma do Ministério do Trabalho, e agora também fazendo aqui um parênteses, nós compreendemos, e eu ao longo da minha vida profissional já passei por muitas reformas, e é natural, portanto, eu não considero um aspecto negativo, é natural que haja indefinições, haja questões em aberto, porque uma reforma, uma transformação, qualquer decisão que desafie o status quo, é natural que gere questões em aberto, porque senão era uma mudança que provavelmente não ia mudar nada, ia manter o estado de coisas. Portanto, eu não considero que seja algo absolutamente extraordinário haver questões em aberto ou haver dúvidas sobre o que é que vai ser. Esse processo faz parte de um processo de reforma, de transformação. Por isso também é que estes processos, e isso é verdade para todos os diplomas, é que há uma proposta que é validada pelo Conselho de Ministros, é promulgada pela Presidência da República e, a partir do momento em que os diplomas entram em vigor e, associados aos diplomas, as novas orgânicas passam a ser as prevalecentes, há um período de adaptação das organizações para a nova realidade. Portanto, ao longo do tempo, houve várias reformas em vários ministérios. Portanto, isto não é uma coisa nova, é uma coisa salutar e é uma coisa desejável das instituições que têm a capacidade de olhar de forma crítica para situações que se arrastam há anos ou que já
permanecem sem qualquer modificação há muito tempo e é mais natural que um governo que chega de novo olhe com olhos diferentes para o estado natural, atual das coisas e queira introduzir mudanças. Portanto, do meu ponto de vista, aquilo que nós estamos a fazer é uma coisa natural na organização da sociedade e na organização da administração pública e na organização do Estado. Portanto, isto para dizer que é natural que haja este tipo de reação, não me surpreende. Agora, também para dizer, nós, como eu disse, entendemos que o que está aqui em causa é a mudança no modelo de relacionamento e de articulação e de dinamização do setor das cooperativas em particular. Não se confunda com a importância e todo o apoio e todo o diálogo que nós temos feito, e este Governo em particular, com o setor da economia social. Nós, volto a dizer, valorizamos muitíssimo o papel das entidades deste setor, das misericórdias, das IPSS, de todas as entidades semelhantes que desempenham um papel absolutamente essencial na sociedade. Estamos em diálogo permanente com estas entidades. Estamos, como eu já disse, depois de em 2025 termos feito o maior aumento dos últimos anos na comparticipação financeira para a resposta que estas entidades asseguram nas diferentes valências sociais, seja com os idosos, seja com as crianças, seja com as pessoas com deficiência, e estamos neste momento em plena fase de negociação, de atualização dos acordos da comparticipação financeira do Estado para as respostas sociais, através do acordo de cooperação com o setor social e solidário. Portanto, não podemos extrapolar esta decisão relativa a esta entidade em particular para apelidar o Governo de desproteger as entidades do setor social e solidário. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Chegamos então ao fim da nossa segunda parte e, assim sendo, da nossa audição e da nossa reunião. Continuação de um bom dia a todos e muito obrigado à Sra. Secretária de Estado pela sua disponibilidade. Muito obrigado.